Salve, salve, queridos alunos. Na aula de hoje nós vamos trabalhar a apelação vinculada, que está prevista no artigo 593, inciso 3º do Código de Processo Penal. O que vocês precisam saber é que esta apelação tem esse nome porque o inciso 3º ele aponta 4 alíneas de interposição deste recurso, de tal forma que a parte que deseja recorrer, ela deve necessariamente apontar por qual a linha ela está se insurgindo neste recurso. Então ela deve apontar se é a linha A, B, C ou D. De tal forma que se ela apontar a linha A e lá no meio do recurso ela tenta se insurgir lá com algum argumento com a linha D, o juiz ele não receberá esta apelação, ou o tribunal não conhecerá deste recurso. Por isso nós chamamos ela de apelação vinculada. Agora, quanto à parte, ela interpõe este recurso de apelação e ela se omite quanto a alguma de suas alíneas lá, o tribunal costuma verificar o mérito do recurso e, verificando o mérito do recurso, o tribunal, a maioria das vezes, está fazendo assim: ele quis dizer a letra B, ele quis dizer a letra C, ele quis dizer a letra D, e às vezes aprecia o recurso. Mas isto não é bom. O bom é sempre que nós especificamos cada alínea pela qual nós estamos nos insurgindo. Por isso que nós chamamos de apelação vinculada. Nesta apelação do tribunal do júri, nós temos um outro detalhe, porque existe a situação em que, quando eu interponho um recurso de apelação no âmbito do tribunal do júri, o que o tribunal vai fazer, na verdade, na maioria das vezes, um juízo rescindendo, que significa que o que ele pode fazer, no caso, é anular a decisão para que seja submetido ao novo julgamento. Porque no tocante ao mérito do processo, o tribunal ele não pode modificar. Se neste mérito estiver envolvido a decisão dos jurados, que é soberana. Aqui entra a ideia da soberania dos veredictos. Se o mérito que está sendo discutido envolve soberania dos veredictos, o tribunal ele não pode reformar. A única coisa que ele pode fazer é anular a decisão para que seja providenciado um novo julgamento em relação a ele. O que o tribunal pode fazer, e aqui entra a questão do juízo rescisório, quando ocorre um erro, por exemplo, em relação ao juiz. O juiz ele erra no tocante à aplicação da pena, da medida de segurança, daí sim chegar ao tribunal e fazer um juízo rescisório, que irá reformar a decisão. Aí ele pode fazer esta alteração. Quando nós dizemos assim, juízo rescindendo, é porque o tribunal está cassando a decisão, está anulando a decisão para que ocorra um novo julgamento do processo, por conta da soberania dos veredictos. E quando eu digo que o tribunal ele faz o juízo rescisório, não pode ocorrer juízo rescisório em relação à matéria de mérito, soberania dos veredictos, mas pode ocorrer uma reforma em relação a algum erro do juiz. Por exemplo, estamos bem em relação a isso? Então nós temos que separar estas duas coisas inicialmente para vocês em relação ao julgamento da apelação do tribunal do júri.
Então, uma coisa sempre vocês têm que ter em mente. Vocês têm que saber dividir. Esta matéria está relacionada à soberania dos veredictos. É uma coisa que os jurados, eles condenaram em homicídio qualificado, em homicídio simples, em homicídio privilegiado. Lembra lá da quesitação que nós estudamos? Isto é assunto de conselho de sentença. Assunto de conselho de sentença não cabe ao tribunal reformar, mas apenas um juízo rescindendo. Estamos bem? Todavia, se a matéria dizer respeito a um erro quanto à aplicação da dosimetria da pena, aqui sim, o tribunal ele pode fazer um juízo rescisório que irá reformar a decisão prolatada pelo juiz presidente do Tribunal do Júri. Estamos bem? As hipóteses estão no inciso 3º, primeiramente, letra A, ocorrer nulidade posterior à pronúncia. Posterior à pronúncia porque anteriormente o recurso que irá ser manejado é o recurso em sentido estrito. Aqui, toda nulidade posterior à pronúncia, altera a sentença de primeiro grau, ali a sentença do juiz presidente, nós iremos manejar a apelação. A letra B diz: for a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. Então, por exemplo, nós temos um acusado que foi condenado a algum crime hediondo e ele fixa este magistrado em regime integralmente fechado. Ora, a lei dos crimes hediondos, ele traz como preferência que o regime seja inicialmente fechado. Mas também, veja bem, o STF já deixou pacífico essa história. Não é obrigatoriamente fixar o regime inicial fechado. Estamos bem em relação a isso? Então, se o magistrado ele fixa integralmente no regime fechado, o magistrado ele deixou de se atualizar, nesta situação específica, nós vamos ter aqui a possibilidade de interposição, conforme inciso 3º, letra B. Primeira parte. A segunda parte diz se for contrária à decisão dos jurados. Imagine que o jurado ele tenha decidido por um homicídio privilegiado e o magistrado deixou de considerar a análise lá desse quesito do privilégio quando os jurados disseram que era caso de homicídio privilegiado. Nessa situação, vai ser possível a interposição de apelação. Letra C diz assim: houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. A pena era para ser de 14 anos. O juiz fixou em 13 anos e 6 meses. Ocorreu erro em relação à pena, à dosimetria. Era caso de aplicação de tratamento ambulatorial. O juiz aplicou internação. Estamos bem? Imagina que foi um crime de infanticídio. Infanticídio é punido com detenção. Para os crimes punidos com detenção, o juiz ele deve aplicar tratamento ambulatorial. Aqui diz, letra D, for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. É aqui onde o tribunal ele atua fazendo juízo rescindendo, ou seja, cassando a decisão. Se evidentemente, de forma flagrante, existir uma decisão dos jurados contrário à prova produzida nos autos, é possível manejar recurso de apelação com base no 593, inciso 3º, letra D. Esta situação aqui. Então imagine que só existem provas para acusar, para condenar o acusado.
e chega lá ao conselho de sentença e absolve. Ora, como isso é possível? Esta decisão, ela é manifestamente contrária à prova dos autos. Como é manifestamente contrária à prova dos autos, é possível recorrer com base na letra D. Estamos bem assim? Então, da mesma forma, o seguinte, existe prova que existiu algumas hipóteses lá do privilégio, artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Imagine que existe prova que o acusado agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Há prova em abundância em relação a isso. E os jurados disseram que não teve privilégio. Então é possível recorrer com base nesse 593, inciso 3º, letra D. Agora, quando se recorre e o tribunal ele cassa a decisão, os autos retornam para o juiz-presidente, vai ser realizado um novo julgamento. Neste novo julgamento, deve-se dar prioridade por parte, principalmente do magistrado, para que o juiz-presidente aconselhe aos jurados a se atentarem para essa prova. Entendeu? Porque, como o tribunal já disse, olha, era necessário verificar melhor essa prova, e o conselho de sentença passar batido de novo, o que vai acontecer? Vai acontecer que a pessoa pode até recorrer com base, de novo, no 593, inciso 3º, letra D. Só que o processo não vai ser conhecido. E por que não será conhecido? Porque o Código de Processo Penal, aqui, dentro do 593, nós temos um parágrafo que ele só permite manejar este recurso por uma única só vez, com base no 593, inciso D. Então, eu poderia até recorrer de novo no novo julgamento, com base no artigo 593, inciso 3º, letra A, B e C. Só que letra D, eu não poderei recorrer novamente, porque eu só posso recorrer uma vez, segundo o Código de Processo Penal. Estamos bem em relação a isso? Então, é necessário que o magistrado diz, olha, vamos observar melhor estas provas aqui, o que vocês acham? E isso tem que ser submetido ao conselho de sentença. Em relação a isso, meus caros amigos, a outra parte que nós precisamos conversar é em relação à alteração trazida pelo artigo 492 do Código de Processo Penal em relação à antecipação da pena. E o que vocês precisam saber é que quando a pena ela for fixada em 15 anos de reclusão ou com pena superior a 15 anos, o juiz, ele, mesmo que não estejam presentes os requisitos da prisão preventiva, notem, o juiz ele determinará a prisão do acusado. Então ele vai ocorrer uma antecipação da pena. Isto foi uma inovação desde o pacote anticrime, que entrou em vigor em janeiro deste ano de 2020. Então, nesta situação, eu quero orientá-los para que, por enquanto, essa disposição ela está valendo. Isto porque o Supremo Tribunal Federal, em outras oportunidades, ele já se manifestou pela antecipação da pena quando se trata do tribunal do júri. E fundamentou na seguinte disposição: a soberania dos veredictos não pode ser modificada em duplo grau de jurisdição. O tribunal, a única coisa que ele pode fazer é reformar o julgado. Como não é possível reformar a decisão dos jurados, a decisão ela se torna imutável. E desde já é legítima a prisão do acusado. Não obstante existirem as divergências doutrinárias, porque o que acontece? A doutrina ela está se inclinando pela inconstitucionalidade desse dispositivo. Eu acredito
que é uma decisão bem pensada, que é uma decisão acertada e que é uma decisão constitucional. Não se quer aqui falar em violação a princípio da inocência, tá? Presunção de inocência. E aqui eu respeito por demais o professor Renato Brasileiro e os outros doutrinadores que pensam de forma contrária. Isto porque o processo penal, ele sempre deve visar a justiça. E deve-se visar a eficiência do processo penal brasileiro. Ora, nós estamos cansados de saber que a gente só vê essa história de político preso, de gente presa agora. Esses anos 2000, porque antes a gente não via isso. O que o rico fazia? Ele conseguia colocar o processo para frente, o processo caminhava e acabava chegando numa prescrição do processo. Hoje nós conseguimos uma justiça em relação a isso, sabe? A sensação de justiça hoje impera entre nós por conta desses dispositivos, tá? E também o mesmo motivo porque eu concordo com a prisão em segunda instância. Tudo bem? Então veja bem, o processo penal ele tem que ser eficiente. As disposições contidas na sentença, nas decisões judiciais, em prol da segurança jurídica, elas devem ser efetivamente cumpridas. Porque se corre o risco, na verdade, de existir o não cumprimento dessas decisões judiciais. E veja bem, nós estamos aqui nos tratando de crimes gravíssimos contra a vida. No caso específico em tela, porque vida todos nós só temos uma. Então eu não vejo razão para poder se pensar de forma diferente. Não obstante todos os outros argumentos trazidos pela doutrina, que são plausivelmente justificados no contexto jurídico, só que a projeção, pelo menos que eu faço, é uma projeção mais adiante, os termos que eu acabei de apresentar para vocês. Muito bem, não obstante ela possa ser reformada posteriormente. Eu entendo que deve prevalecer este entendimento. Então, por enquanto, ela está valendo nesses termos, como eu falei para você. Inclusive, o STF ele já se posicionou que isso aqui é uma norma processual. Então, ela está valendo desde logo para fatos anteriores também, certo? Não obstante, também o professor Renato Brasileiro entender que é uma norma processual e de efeito material. Uma norma mista, porque está em jogo o direito de liberdade do cidadão, então ela não pode retroagir. Se trata de lei lex gravel, não poderia retroagir para prejudicar o acusado. Bom, mas eu também não entro nesse mérito todo, porque eu discordo em relação a isso. Eu entendo se tratar de norma genuinamente processual, então tem aplicação imediata e sem contornos para se pensar em retroatividade ou não de lei. Estamos bem em relação a isso? Também, em relação a essa modificação do artigo 492, é possível conceder efeito suspensivo a este recurso? A priori, vejam que, como regra geral, quando a pena é fixada em 15 anos ou mais que 15 anos, não existe efeito suspensivo. Mas é possível ocorrer efeito suspensivo. Sim, há esta autorização por parte da lei. E quando isso é possível? Quando o juiz ele verificar que não é um recurso meramente protelatório e que há uma justificativa que se fundamenta de tal forma que é possível, o juiz bate o olho lá no recurso e vê que há grandes chances da decisão ela for reformada, ou então que seja determinado um novo julgamento em relação a essa decisão. Estamos pensando assim, que pelo menos a pena ela fosse diminuída. É nesse sentido. Então estamos bem?
Ocorrendo isso, o que o recorrente tem que fazer? Ele tem que pedir esse efeito suspensivo no recurso de apelação, para que o relator ele possa apreciar isso lá no recurso, quando da análise do recurso. Ocorre o seguinte, quando ele interpõe o recurso, o que vai acontecer? Vai abrir prazo para as contrarrazões e o recurso vai subir, vai demorar. Então o que acontece? A lei ela preveu que você faça um pedido de suspensão deste recurso apartado da apelação. Só que ela exige o seguinte: apresente as razões e a petição de interposição de forma conjunta. Tá? Tire todas as cópias que for necessário. Faça o pedido de suspensão e mande para o tribunal. O que acontece? A apelação ela vai correr aqui atrás, vai ser intimado para apresentar contrarrazões e o processo definitivamente subir. Enquanto isso, eu posso em um dia fazer a petição de interposição, eu posso fazer as razões, eu posso tirar cópia de tudo que precisar, certo? E posso fazer o pedido de suspensão dessa antecipação de pena para o relator. O relator ele vai receber esse processo, né? Vai para o tribunal, vai ocorrer uma distribuição, o relator já vai ficar prevento para o futuro recurso. E o relator aqui pode suspender essa antecipação de pena. Estamos bem? Por que seria melhor esse pedido de suspensão aqui? Porque você vai estar na frente. O que vai acontecer? Você vai estar se antecipando, porque o recurso de apelação ele vai ter uma certa demora, porque a outra parte ainda ela vai apresentar contrarrazões no prazo de 8 dias. Então, como você não quer que o seu cliente fique muito tempo preso, você corre para o tribunal para você fazer esse pedido de suspensão de antecipação de pena. Então, esta é a melhor estratégia que eu penso que nós deveríamos adotar em sede de advocacia criminal, para você que vai trabalhar futuramente nesta área. Então é este o raciocínio que eu estou empregando e que estou colocando aqui para vocês. Agora é verdade que o próprio juiz presidente ele pode conceder efeito suspensivo, certo, a esta decisão, quando ele verificar desde logo que essa decisão ela pode ser reformada. Se ele, por exemplo, ele verificar que a decisão ela foi manifestamente contrária à prova dos autos, então o juiz ele já vai conceder o efeito suspensivo a este recurso, por exemplo. Então estamos bem? Essas são as disposições do novo pacote anticrime e eu espero que vocês tenham compreendido bem esta aula, estes ensinamentos, e cuidado com isso, porque isso vai ser muito ventilado pelas discussões doutrinárias e isso vai cair em prova também. Estamos bem assim, meus amigos do coração? Vejo vocês na próxima aula. Deus seja louvado!